Fala aí meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago e hoje vamos começar a cobertura da 15ª e última temporada da série Crystallized. Mas antes de ir para o primeiro episódio, vamos falar algumas curiosidades da temporada. Não vão ser todas, obviamente, por motivos de spoiler, mas vamos lá. Essa temporada foi distribuída pela Lego e pela Wild Brain como a quarta temporada de Ninjago a série, uma vez que o estúdio, a Wild Brain, não teve envolvimento com Mestres do Spinjitzu, que é como nós já estabelecemos, foram as temporadas animadas pela Will Film APS, ou seja, Ninjago dos episódios piloto até a Marcha Oni. Mas continua sendo a mesma série, ou seja, essa é a temporada 15 e não a temporada 4. O Tommy Anderson se refere a essa temporada como o capítulo do poder dourado, já que ela foca nos poderes elementais do Lloyd. E embora o Lloyd tenha perdido os poderes dourados dele lá no episódio 6 da terceira temporada, e agora ele possui apenas energia e destruição, né? Mas enfim, essa é a segunda temporada de Ninjago que possui 30 episódios, sendo a temporada mais longa da série, empatada somente com a temporada 11, Segredos do Spinjitzu Proibido. Porém, vale lembrar que a temporada 11 foi dividida em 2 capítulos. Essa temporada aqui não, ela não foi dividida em 2 capítulos. Porém, ela foi lançada em 2 partes. A primeira leva de episódios da temporada foram os episódios 1 até o 12, que lançaram no dia 20 de maio de 2022, e o resto foi lançado em 1º de outubro de 2022. O protagonista dessa temporada é o Lloyd, porém os 4 outros ninjas possuem papéis relevantes ao longo da temporada. O Kai tem um foco maior em 4 episódios específicos, não vou dizer quais. O Jay tem foco em 6 episódios, o Cole em 5 episódios, o Zane em 6 episódios. O Mestre Wu também desempenha um papel importante nessa temporada. A Pixel tem um papel menor, mas ela recebe atenção em alguns episódios específicos. E como vocês já sabem, infelizmente a Nia se sacrificou no final da temporada anterior, se fundindo com o Oceano para deter a Wodira. Mas, com a partida da Nia, nós teremos outra personagem no lugar dela na equipe. Calma. Não como uma ninja, mas pense numa personagem com a participação similar com a da Pixel. Um suporte, basicamente, mas vai ter uma personagem no lugar da Nia. As demais curiosidades ficarão para vídeos futuros por motivos de spoiler. Mas, sem mais delongas, vamos tratar do primeiro episódio da temporada 15, intitulado Adeus, Oceano. Quem narra o título do episódio é o Jay, e o episódio já se inicia nas docas lá no cais de Ninjago, onde nós vemos um galpão e vemos que a senhorita de Minor, ela retornou e ela ainda está negociando aquele transporte e compra de Vendstone. Porém, um grupo aparece para impedi-la. E eles estão vestidos de ninja. Porém, não são os nossos ninjas, e sim uma equipe denominada Os Novos Ninjas. Seus membros são, respectivamente, o Ninja Azul Petróleo, que é o líder, Ninja Laranja, Ninja Fúcsia, Ninja Rosa e Ninja Amarelo. Eles lutam contra a senhorita de Minor, que se sente frustrada porque, poxa, ela é má. Ela se esforçou para ser malvada e, ela não é digna nem dos ninjas de verdade. Então, ela vaza, consegue roubar um carregamento de Vendstone. E os novos ninjas dizem, não desanimem, pois afinal de contas, os ninjas nunca param de tentar. Já dá pra ver que o lema é um pouco diferente do que a gente tá acostumado, E aí o comissário de polícia aparece, pergunta quem são eles se apresentam como os novos ninjas. Ele, e o que aconteceu com os ninjas antigos? Porém, nós observamos que o comissário de polícia está sendo vigiado por uma aranha meio de cristal e tal. A cena corta e nós vamos para o monastério de Spinjitzu. E aí sim é quando realmente aparece o título do episódio e tal. Vemos que o local está meio bagunçado. E quem está por lá? O Cole, o Zane e a Pixel. Eles estão lá na Baía de Veículos. Eles estão consertando um Mac, enquanto as manchetes passam na TV. Basicamente, o novo prefeito de Ninjago City, Ulysses Norville Trustable, ele comenta sobre esses novos ninjas, E basicamente ele diz, olha, se eles não forem tão
problemáticos quanto os antigos, que causam muito estrago, pra mim tá tranquilo. O Cole se sente ofendido por causa disso, né? Mas o Zane, ele concorda com o prefeito, porque, eles sempre causavam danos. O Cole pergunta por que o Zane tá estranho e ele explica que ele desativou o interruptor de emoções dele. E aí a produtividade aumentou em 200%, né? Basicamente o Zane não conseguiu lidar muito bem com o luto e ele desligou esse interruptor. E aí o Cole diz, meu Deus, pelo amor de Deus, cara. Virar um robô sem emoções não é a solução, Zane. E ele sai dali, irritado, né? Vai falar com o Mestre Wu, que tá mergulhado nos pergaminhos, tentando encontrar alguma forma, né, de reverter a situação da Nia, só que ele não consegue. Ele até menciona que tentou achar pistas nos pergaminhos de Quenish, o ancião, mas não conseguiu. E ele deveria ter ido com a Misako até a biblioteca de Domu, né, porque lá o arquivo é bem mais extenso. Enfim, o Cole comenta, né, sobre esse carregamento e transporte de Vengiston, que quase foi impedido na noite anterior, né? E ele acha estranho, porque Vengiston, a única propriedade mesmo, é anular os poderes elementais. E se tem alguém querendo Vengiston, não deve ser para coisa boa. Então ele quer reunir a equipe de novo e o Mestre Wu apoia a decisão. Eis que o Zane e o Cole pegam um Bounty e vão até um dojo, que é de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Kai. E ele está ensinando os alunos dele como aniquilar o seu inimigo antes que ele veja, pois os inimigos não jogam limpo. O Cole e o Zane acham isso meio estranho, porque, não é como um ninja age, mas o Kai, ele ainda tá meio assim, né? É a forma como ele achou para lidar com os eventos da temporada anterior. E o Cole também comenta, né, que o Bentomar desistiu de procurar pela Nia no Mar Sem Fim e voltou para governar Merlópia. Mas tanto ele quanto o Zane estão reunindo a equipe novamente para investigar esse transporte e contrabando de Vengiston. Então já dá para notar que a equipe se separou, né, de novo. E é ok, o Kai decide se juntar a eles. Eles vão falar com o Lloyd, que agora está trabalhando como um limpador de vidro de janelas em Ninjago City, mas ele não quer saber de jeito nenhum disso, porque ele se sente responsável e ele não quer falhar, ele não quer isso novamente. Então ele pede para os ninjas irem embora, né? Eles até acham que vão ter uma chance melhor com o Jay. E nós vemos um breve trecho de uma reportagem da Gale Gossip. E no começo ela tá reclamando com o Vini sobre um colega de quarto que não deixa ele dormir direito. Tipo, ela não tá nem aí se isso vai coisar a notícia. Eles precisam noticiar. E basicamente nós descobrimos que faz 1 ano desde os eventos de Seabound. Ou seja, tivemos um time skip. Se vocês estão acompanhando meus headcanons, dá pra ter noção de mais ou menos quanto tempo se passou desde a primeira temporada até aqui. Mas, caso ainda estejam confusos, Ninjago nunca foi de realmente especificar uma linha do tempo, tá ligado? O máximo que nós tivemos foi da 7ª para a 8ª temporada e da temporada 10 para 11, por aí. E agora, né, da 14 para 15. Mas se vocês estão acompanhando os vídeos, vocês vão saber que eu consegui meio que montar uma cronologia bacana de quando acontece cada coisa. Enfim, dos episódios piloto de Ninjago até Crystallize se passaram aproximadamente, não é confirmado, 7 anos, ou então 7 anos e meio. Ou seja, os ninjas estão lá na casa dos seus 20 anos por aí. O Lloyd, né, ele teria 19, a idade física mesmo, mas com o chá do amanhã e a aparência física, ele teria a idade da Nia, que seria em torno de 21 anos. O Jay teria uns 22, 23, o Kai e o Cole teriam uns 23 ou 24 anos, e o Zane 107 anos por causa dos 60 que ele passou como Imperador do Gelo lá no Reino de Jamais, né? Mas enfim, voltando. Faz 1 ano desde o sacrifício da Nia, e todo mundo, né, em Ninjago City se junta para prestar homenagem para ela com as lanternas, bem no estilo lá de Enrolados da Disney, né, que nem o Rei e a Rainha faziam todo ano no aniversário da Rapunzel, para ver se ela voltaria. E aí nós descobrimos que o Jay, ele se mudou para o farol, aquele mesmo farol em que o Dr. Julian morava na 2ª temporada, né? E nós vemos que o Jay tá totalmente mudado, ele tá com barba, ele tá todo depressivo e tal. Fora que o farol tá cheio de copos de água.
E o Kai pergunta, ué, e esses copos meio cheios? E o Jay, não, esses copos estão meio vazios. Eu estou usando para falar com a Nia. E eles ficam tipo, Jay, a Nia, ela não tá aqui. São só copos com água da torneira e não do mar. Ela se fundiu com o mar. Enfim, o Zane tenta conversar com ele, não dá certo. O Cole tenta conversar com ele, não dá certo. O Kai diz, ó, cara, eu sei como é. A Nia era a minha irmã, mas, pô, a gente tem que resolver essa parada. Ele, não, eu cansei. Parece que todo mundo seguiu em frente, que esqueceram da Nia, mas não, ela sumiu. E parece que ninguém aqui liga, ninguém se importa. Então, me deixa em paz. E aí, né, eles até tentam ir embora, mas eles notam uma coisa e chamam a atenção do Jay. São justamente as lanternas de homenagem. E aí o Jay percebe que ele tá errado, que o povo sim, ainda lembra e se importa com a Nia. E que o sacrifício dela jamais será esquecido pelo povo de Ninjago City, durante a grande inundação, né? E aí que tá, o Lloyd também tá por ali. Eles dizem, ah, você mudou de ideia? Ele, sim, eu pensei e a Nia não ia querer que a gente desistisse. Na verdade, ela nos daria uma bronca e mandaria que voltássemos ao trabalho. Então todo mundo junta as mãos, né, e decidem fazer isso, tipo, investigar esse contrabando de Vengeance pela Nia. E assim se encerra o episódio. Um começo bem promissor para uma temporada que, na minha opinião, descarrilhou bastante na segunda metade, mas isso vocês vão entender lá pra frente. Vamos deixar o ponto positivo por enquanto, né? Vamos falar sobre as curiosidades desse episódio. A parte da trivia, né? Esse episódio marca a estreia do Andrew Francis como o novo dublador americano do Cole, uma vez que o nosso querido amigo, né, faleceu. E pra quem não lembra, o Andrew Francis, nas vozes originais, foi o dublador do Shade, o Mestre das Sombras, lá em Torneio dos Elementos e Caçados. Mas ele também foi a voz de um vilão bem querido pelo fandom, o Morrow. Pois é, agora ele é a nova voz do Cole. Essa é a única estreia de uma temporada de Ninjago em que a Nia não está presente fisicamente, né? Justamente por causa do sacrifício dela, que ela se fundiu com o mar. O título do episódio tem uma fonte, né? Um estilo diferente do que será usado ao longo da temporada. Aquele vendedor de Vengeance que nós vemos no começo do episódio, conversando com a senhorita Deminor, ele usa uma armadura similar à do Karloff, e ele fala com um sotaque russo, indicando que ele, assim como o próprio Karloff e o Korgran, que nós conhecemos lá na temporada 13, são de Metalônia. Outra curiosidade, na versão final desse episódio, que foi ao ar no YouTube do canal da LEGO, após a cena da aranha de cristal, né, ela tá lá escaneando o comissário, a tela ficaria preta e dava para ouvir uns sons mecânicos. Porém, tanto na versão que foi ao ar na TV, quanto na versão da Netflix, a aranha consegue ser vista em cima dos containers. O que eu tô dizendo? O episódio foi lançado no YouTube. A gente ia ver lá, né, a câmera escaneando o comissário, só que não ia mostrar a aranha. A tela ia escurecer e a gente ia escutar uns sons mecânicos. Enquanto na versão que foi pro streaming e passou na TV, mostrava a aranha nos containers. Só que aí, tipo, no dia 1º de agosto de 2022, a LEGO atualizou, lançou uma outra versão do episódio no YouTube, agora sim com a aranha. Então, isso foi só uma curiosidade da época mesmo. Muitos meses após esse episódio ser lançado, o Tommy Anderson fez diversas referências, ou melhor, muitos meses antes do episódio ser lançado, o Tommy Anderson fez algumas referências às falas do Mestre Wu sobre o Quenish no Twitter. Ele gosta de fazer isso, né? Mudar o nome do arroba dele pra alguma fala de algum personagem. Pelo menos ele fazia muito isso na época. Durante os ensinamentos lá do Kai no dojo dele, nós conseguimos ver um rosto bem familiar. Jake, aquele garotinho que era bem fã do Kai lá na temporada 11. Inclusive, diferente dos outros estudantes que estão com faixa branca, o Jake tá com uma faixa vermelha. Isso pode significar duas coisas. Uma, ou ele tá usando como inspiração, por causa do Kai, ou ele só está há mais tempo naquela turma, é o aluno mais avançado, né? Quando o Kai está ensinando os alunos dele, ele puxa um encarte de papelão do Kalmar, e esse é o mesmo modelo, né, que o Tommy Anderson usou quando anunciou o dublador do Kalmar lá na temporada anterior.
No episódio, nós conseguimos ouvir lá a manchete da Gale falando, né, pro Vini, que ela não liga se o colega de quarto dele o mantém acordado durante a noite. Ok, né? As palavras escritas na lanterna lá das homenagens para Nia são Lorem Ipsum escrito em Ninjagon, basicamente. Por algum motivo, tanto o Echo Zane quanto o Taiji, que são aqueles robôs, né, criados pelo Dr. Julian, não estão presentes no farol. Então, quando o Jace mudou para lá, ou eles vazaram, ou eles já não estavam mais lá antes. Não sabemos o que rolou com eles. Inclusive, quando o Kai questiona o Jay sobre os copos de água estarem cheios pela metade, o Jay responde, não, eles estão meio vazios, na verdade. Isso é uma referência àquele provérbio, o copo tá meio cheio ou meio vazio, hein? Uma das falas da senhorita Deminor no episódio, na verdade, acabou sendo removida no episódio que foi exibido no Taiwan, por ser considerada ofensiva demais para as crianças, né? Vamos falar um pouco sobre a parte da continuidade? Esse episódio revela que 1 ano se passou desde os eventos de Seabound. A equipe dos ninjas se separou por causa do luto pela Nia, né? E eles voltaram a se unir no final do episódio. Inclusive, essa separação dos ninjas foi abordada em uma série de quadrinhos nas revistas de Ninjago, cujo conteúdo sempre varia entre canônico ou não canônico. Por isso que eu não trago review e análise das revistas de Ninjago, porque tem histórias que contradizem o cânone da série, como um time dividido, que é entre a terceira e a quarta temporada, que coloca os eventos da separação da equipe, tipo, 1 semana após a terceira temporada, e eles já se unindo de novo, o que não faz sentido. Pelo que nós vimos na série, parece que se passaram meses desde o sacrifício do Zen. Então, realmente, não tomem essas revistas de Ninjago como 100% canônicas, porque tem coisas que contradizem a série, enquanto outras só complementam. Ok? Mas basicamente o que aconteceu nesse meio tempo entre a temporada 14 e a 15? O Kai abriu um dojo para ensinar autodefesa para as crianças. O Lloyd virou um limpador de vidros lá em Ninjago City. O Jay se isolou no farol por ter meio que enlouquecido devido à depressão e querendo se reconectar com a Nia, né? Somente o Zane e o Cole permaneceram no monastério, junto com o Mestre Wu e com a Pixel. Porém, o Zane desligou o interruptor de emoções dele por ser incapaz de lidar com o luto. No começo desse episódio, ao tentar detectar a identidade do comissário de polícia, algumas opções aparecem no scanner da aranha de cristal. Por exemplo, a Sorla, o capitão do Mary Louise, né? O cara da guarda costeira e até mesmo o Vini. E essa é a segunda vez em que a Sorla tem um cameozinho bem curto, embora os personagens não soubessem da sua existência ainda. O primeiro foi lá no Clube dos Exploradores, na temporada 11, e aqui, tipo, não tem como a aranha saber da existência dela. Então foi só um easter eggzinho mesmo. Esse episódio é bem similar em estrutura ao primeiro episódio da 4ª temporada. Pois, após o sacrifício de alguém da equipe, nesse caso foi a Nia, naquele anterior foi o Zane, os ninjas meio que se separaram, tentando lidar com o luto. E justamente esse membro que se sacrificou foi para derrotar um antagonista poderoso. No caso da Nia foi a Wodira e no caso do Zane foi o Overlord, né? O Cole possui um papel similar ao do Lloyd na premiere da 4ª temporada, né? Que é de tentar reunir a equipe, porém por motivos diferentes. O Lloyd ele queria recrutar um novo integrante para a equipe, só que no mesmo episódio eles descobriram que o Zane estava vivo e entraram no torneio dos elementos para resgatá-lo, né? Aqui não, aqui o Cole ele quer rastrear o responsável por essa operação de contrabando de Vengeance. Os papéis do Lloyd e do Wu nesse episódio aqui acabam contrastando fortemente em relação à temporada 4. Porque porque lá eles estavam tristes pela perda do Zane, mas queriam seguir em frente. Porém aqui não. Aqui o Wu ficou tão impactado que começou a vasculhar vários pergaminhos, tentando achar uma forma de reverter a situação da Nia. Enquanto o Lloyd ele simplesmente desistiu de ser um ninja, sentindo que o sacrifício da Nia foi culpa dele, que ele falhou como um líder, né? Só que a gente sabe que não tinha como. O Lloyd não estava no controle da situação. Porém, ele ainda se sentiu responsável, né, pelo que aconteceu. Em questão de trilha sonora, nós temos uma faixa chamada Think About Yourself. Ela tocou justamente após a cena do Lloyd conversando com o Kai na temporada 4. Ela tocou nessa cena, do Lloyd falando com o Mestre Wu.
Do Lloyd falando com o Mestre Wu, não. Dos ninjas falando com o Lloyd, perdão. E também tem uma outra faixa, né, que tocou no mesmo episódio, que foi no comecinho do episódio 4, é usada nos créditos desse, que é Sneaking Around. Nós já tivemos um foreshadowing sobre o Lloyd trabalhando como limpador de vidros. Aí vocês me perguntam, onde que eu perdi? Eu explico pra vocês. Capítulo 8 do livro The Splinter in the Blind Man's Eye. Um dos livros que está sendo escrito pelo Tommy Anderson, que pode ou não pode ser canônico. Basicamente, que nem Way of the Departed, ele explica algumas coisas que aconteceram entre as temporadas. No caso, Way of the Departed é um livro que se passa entre Irmãos do Tempo e Filhos de Garmadon. Já The Splinter in the Blind Man's Eye se passa entre a Marcha Oni e Segredos do Espinjitzu Proibido. E aí que tá, no capítulo 8 desse mesmo livro, quem sugeriu ao Lloyd que trabalhasse como limpador de vidros foi o Clancy, aquele híbrido Serpentine que fazia parte da tripulação do Miss Fortune's Keep, a tripulação do Nadakan. E por que ele sugeriu isso? Como uma forma de lidar com o estresse. Parece que o Lloyd seguiu esse conselho. Com esse episódio nós descobrimos que o Bentomar foi o sucessor, né, do Kalmar como rei de Merlópia. E isso, na verdade, foi citado pela primeira vez em uma das edições da revista de Ninjago. Só que, novamente, não levem o conteúdo das revistas como cânone. Deem preferência aos livros e à série, tá bom? Inclusive, o Jay ele fez um monte de pinturas lá no farol, né? E uma delas mostra a Anya com o kimono que ela usou no curta Vamos Dançar. Um dos curtas prequel do Prime Empire. Inclusive, se vocês lembram bem, no traje armor do Jay, ele costumava usar um broche com um sorrisinho, né? Uma carinha feliz. Ele parou de usar esse broche como um indicativo de sua depressão. Mas é isso, gente. Essa foi a review do episódio. Essas foram as curiosidades. Ficou mais longo do que eu pensava. Na verdade, o vídeo tá com o tempo de um episódio da época da Will Film APS. Mas é isso. Eu precisava conversar com vocês das curiosidades da temporada, falar sobre o episódio e comentar as curiosidades dele. Eu acho que a review do próximo episódio vai normalizar. Vai estar mais tranquilo. Vai estar em torno de tipo 8 a 15 minutos, que é uma média mesmo de review de Ninjago. Mas é isso, o vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum de novo, fiquem com Deus no coração, Jesus te ama, um forte abraço e lembrem-se, ninjas nunca param de tentar? Tchau! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. I thought you were the one for me. That's why I give you every